Sabem, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo a Ele. Salmos 4, versículo 3. Já parou para pensar por que a sua solidão incomoda tanto? Por que quando você escolhe ser diferente, firme em sua paz interior e livre das correntes da aprovação, isso desperta tanta inveja? Talvez porque sua vida se tornou um espelho que mostra aquilo que muitos evitam enxergar. É nesse ponto que entro em cena. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos, e quero te conduzir por uma reflexão profunda. Aqui, vamos revelar por que sua decisão de viver com autenticidade e independência é tão ameaçadora para os que não suportam sua própria fragilidade. Prepare-se, porque este vídeo vai abrir seus olhos para enxergar a força escondida na sua jornada de escolhido. Se você deseja caminhar conosco, inscreva-se agora no canal para fortalecer essa comunidade que cresce a cada dia. Muitos acreditam que estar sozinho é um castigo, quando na verdade pode ser um chamado. O escolhido não teme o silêncio, porque entende que é nele que Deus fala mais alto. O coração que não precisa da multidão encontra segurança no Criador e não nas palmas dos homens. Essa diferença incomoda, pois expõe o vazio de quem só sabe viver de plateia. O que deveria ser fraqueza se torna força, e essa força é rara. Ao longo da história bíblica, homens como Elias e João Batista se destacaram por sua solidão consciente. Eles não buscavam multidões para validar sua missão, mas caminhavam firmes em sua identidade. Essa mesma essência repousa sobre quem entende que estar só não significa estar vazio. A solitude revela maturidade, porque é no deserto que nascem os grandes chamados. É lá que o caráter é moldado. Quando alguém caminha diferente, desperta desconforto em quem se acostumou a viver preso ao coletivo. O escolhido não se dobra a pressões, não negocia princípios e não vende sua paz por aprovação barata. Isso soa como afronta em um mundo viciado em aplausos. O olhar seguro do escolhido denuncia a insegurança dos que precisam sempre de público. É como luz que expõe a escuridão. O escolhido é aquele que não se apressa para caber onde não há propósito. Ele caminha em passos firmes, mesmo quando o caminho parece estreito. Essa firmeza assusta, porque revela um espírito livre de manipulações. É a liberdade que muitos desejam, mas poucos têm coragem de viver. A verdadeira força está em pertencer a Deus, não a grupos passageiros. É nesse ponto que muitos percebem que sua própria vida não é sustentada por seguidores, mas por convicções sólidas. Quem caminha só não o faz por arrogância, mas por autenticidade. O escolhido é um sinal vivo de que a multidão não garante verdade, mas o Espírito sim. E essa verdade se tornará ainda mais clara na próxima revelação. Vivemos em uma era em que a quantidade parece ser sinônimo de valor. Muitos acreditam que quanto mais amigos, seguidores ou convites, mais importante se é. Mas a Bíblia já alerta que aquele que anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Não é sobre estar rodeado, mas sobre estar cercado de propósito. O mito da multidão é a maior armadilha dos tempos modernos. Quantas pessoas você conhece que estão sempre em festas, cercadas de gente, mas choram quando ficam a sós? Essa é a realidade de muitos que dependem do ruído externo para abafar o vazio interno. A solidão do escolhido revela que a verdadeira plenitude está no silêncio com Deus e não na correria do aplauso humano. A multidão é apenas anestesia, não cura. O problema de viver de multidão é que ela exige renúncia da sua identidade. Para ser aceito, é preciso rir do que não é engraçado, concordar com o que não acredita, vestir-se da maneira que não o representa. O escolhido não aceita esse preço, porque já encontrou identidade maior em Cristo. Essa decisão gera incômodo, porque rompe o ciclo de dependência social. A solidão do escolhido denuncia que muitos estão rodeados, mas continuam vazios. O contraste é forte. Enquanto a multidão preenche o tempo com ruído, o escolhido preenche a alma com sentido. E essa diferença é tão marcante que se torna insuportável para os que vivem apenas de distração. Eles olham e veem um reflexo do que poderiam ser,
mas não tiveram coragem de ser. Por isso, se você sente que está sendo rejeitado por não seguir a massa, lembre-se, rejeição da multidão é muitas vezes aprovação divina. Sua solitude não é fraqueza, é a prova de que você encontrou algo maior. Se você deseja continuar fortalecendo essa verdade em sua vida, inscreva-se agora no canal, deixe seu like e comente como essa mensagem tem tocado você. Prepare-se, porque a próxima chave vai ainda mais fundo. Controle é a moeda invisível das relações humanas. Muitos só se sentem importantes quando conseguem ditar como os outros devem agir, falar ou sentir. Mas quando encontram alguém que não cede a manipulações, a reação é quase automática. Nasce a inveja. O escolhido é livre demais para se tornar fantoche, e isso incomoda. Essa liberdade não pode ser comprada. As pessoas usam estratégias de manipulação sutis, como a culpa, a chantagem emocional e a pressão social. Mas quando percebem que nada disso o afeta, o coração delas se enche de frustração. É como lançar flechas contra um muro de pedra. A frustração logo se transforma em ressentimento, e o ressentimento em inveja. Esse é o preço da sua independência espiritual. A inveja não nasce porque você ostenta riquezas ou popularidade, mas porque você não se dobra. O simples ato de dizer não, de manter sua paz diante da provocação, é lido como desafio. A verdade é que você não está lutando contra eles, mas contra as correntes que os prendem. E por isso eles o colocam como vilão em suas narrativas. O curioso é que você não faz esforço para resistir. A sua paz é natural. No and see. Enquanto outros vivem se defendendo, você apenas vive. Essa naturalidade é ainda mais provocadora, porque escancara a dependência que muitos têm de aprovação. Eles percebem que você sobrevive sem correntes, e isso os obriga a reconhecer a própria prisão. No fim, sua liberdade se torna o maior lembrete de que o controle só funciona em quem se deixa dominar. Volcanal Cid, e por isso é alvo de inveja. O que dói neles não é o que você faz, mas quem você é. Um exemplo vivo de que é possível andar sem correntes. E é isso que será desvendado na próxima chave. O silêncio é temido porque nele a alma grita. Muitas pessoas fogem de ficar a sós porque não suportam encarar suas próprias dores. Elas se escondem em conversas intermináveis, feeds de redes sociais e barulhos que anestesiam. Mas quando encontram alguém que abraça a solitude e vive bem com ela, sentem-se confrontadas. Seu silêncio revela a dependência que elas negam. Enquanto muitos confundem movimento com progresso, o escolhido encontra no silêncio a força que o sustenta. Ele não precisa preencher cada minuto com distrações, porque sua mente aprendeu a se equilibrar no vazio aparente. É nessa quietude que surgem discernimentos, que nascem ideias e que a fé se fortalece. A solitude não é vazio, é disciplina. Esse contraste incomoda, porque a maioria não consegue viver sem ruído. É como se o silêncio fosse uma prisão, quando na verdade é libertação. O escolhido caminha em paz, mesmo sem distrações, e isso é um testemunho vivo de que a verdadeira plenitude não depende de barulho. É uma paz que não se compra, mas se cultiva. Ao observar sua tranquilidade, muitos sentem inveja, sem saber explicar. Eles chamam de esquisitice aquilo que no fundo gostariam de experimentar. Gostariam de não sentir pânico quando a música acaba ou quando o grupo se dispersa, mas como não conseguem, preferem zombar ou rejeitar. É mais fácil criticar do que admitir a própria fragilidade. No final, o silêncio do escolhido é como um holofote que ilumina as sombras da alma alheia. Ele mostra que a paz verdadeira não precisa de ruído para existir. Quem teme essa paz a inveja, porque sabe que ela não pode ser fabricada. E é exatamente isso que prepara o terreno para a próxima revelação. Se em algum momento até aqui essa mensagem já falou com você de forma especial, considere apoiar o canal com um valeu. É simples. Basta ir logo abaixo do vídeo, clicar na opção Valeu, escolher como deseja contribuir. Esse gesto nos ajuda a manter o canal vivo e a continuar trazendo reflexões profundas que fortalecem a sua caminhada espiritual. E enquanto você faz isso, já sempre pé, porque a próxima parte vai revelar ainda mais segredos
sobre a força de caminhar sozinho, sem perder o propósito. Há quem confunda seu silêncio com desprezo. Quando você não reage a provocações, muitos sentem como se tivessem sido rejeitados. O coração inseguro precisa de resposta para se sentir importante. E quando essa resposta não vem, nasce a frustração. Sua calma se torna espelho do vazio deles. A verdade é que a maioria prefere ser odiada a ser ignorada. O ódio ainda traz uma forma de vínculo, mas o silêncio corta qualquer conexão. O escolhido não joga energia em disputas sem valor. Ele sabe que sua paz é mais preciosa que qualquer argumento, e isso fere quem vive de atenção. Os inseguros começam a se perguntar por que suas palavras não o abalam. Sentem-se invisíveis, e essa sensação é insuportável para quem constrói identidade no olhar do outro. O silêncio do escolhido mostra que o poder deles não é real. A suposta influência se desfaz quando não encontra eco. O curioso é que você não rejeita ninguém de propósito, apenas escolhe proteger sua paz interior. Mas para quem precisa desesperadamente ser notado, esse cuidado é visto como desprezo. Por isso, interpretam sua serenidade como arrogância. Não entendem que é apenas maturidade emocional. No fundo, não é você quem os rejeita, mas eles mesmos, que não suportam a própria fragilidade. Sua calma expõe a dependência que tentam esconder. O silêncio se torna uma resposta mais forte que 1000 palavras. E é essa força que abre o próximo mistério. Desde cedo aprendemos que estar em grupo é sinônimo de segurança. A sociedade ensina que a aceitação coletiva garante valor, mas o escolhido rompe esse paradigma ao mostrar que é possível ser inteiro sem depender da aprovação da massa. Isso ameaça toda a estrutura do coletivo. Grupos muitas vezes se unem não por propósito, mas por medo. Criam códigos invisíveis de comportamento, opiniões e até inimizades compartilhadas. Seguir o grupo é confortável, ainda que seja sufocante. Mas quando alguém caminha sozinho, mostra que a segurança deles não passa de ilusão. Sua independência faz com que eles questionem por que continuam presos ao padrão. Se você sobrevive sem a tribo, então a necessidade deles não é tão absoluta assim. O escolhido se torna ameaça, mesmo em silêncio. Sua vida prova que o coletivo não é indispensável para ser feliz. A reação do grupo é sempre defensiva. Para preservar a sensação de normalidade, chamam o diferente de frio ou estranho. Preferem atacar do que admitir que abriram mão da autenticidade. O escolhido não precisa do aplauso coletivo, e isso retira o poder do grupo. Eles perdem o que usavam como arma. No fundo, você é a prova viva de que a paz não vem do pertencimento forçado, mas da identidade firme. Esse contraste é insuportável para quem vive de aprovação. Sua coragem de ser diferente desafia toda a lógica da tribo, e essa diferença prepara a chave seguinte. Grande parte das relações humanas é movida por necessidade. Quem precisa de mais de aprovação se torna refém. É nesse terreno que a manipulação cresce. Mas quando alguém mostra independência emocional, todos os fios de controle se rompem. É aí que nasce a verdadeira liberdade. Se você não depende do elogio, ninguém pode manipular sua autoestima. Se você não teme a rejeição, não pode ser chantageado. Se você não precisa de favores, não pode ser comprado. Essa independência desarma os jogos emocionais que prendem tantos. A manipulação só funciona em quem se deixa manipular. A reação de muitos é transformar a admiração em ressentimento. O que antes parecia inspiração passa a ser ameaça. É como se sua liberdade fosse uma ofensa direta contra a prisão deles. Mas no fundo, é apenas a prova de que eles poderiam viver da mesma forma se tivessem coragem. O escolhido não pede licença para ser quem é. Ele se movimenta sem medo de perder lugares ou pessoas. Essa firmeza desestabiliza manipuladores, porque mostra que eles nunca tiveram tanto poder quanto imaginavam. O controle era sempre uma ilusão sustentada pela dependência alheia. Sua independência não significa isolamento, mas maturidade. Você não é frio, apenas inteiro. Não precisa de correntes para caminhar. Essa liberdade espiritual é rara, mas possível. E sua prática revela a fragilidade de quem ainda se prende.
Essa revelação prepara o próximo ponto da jornada. Antes mesmo de abrir a boca, sua presença já fala. Há uma energia que não se compra, não se ensaia e não se imita. É fruto de coerência, de disciplina e de integridade. Essa energia rara incomoda, porque expõe a superficialidade de quem vive de aparência. Muitos sentam, mas não sabem explicar. Enquanto alguns buscam atenção, desesperadamente, o escolhido a atrai sem esforço. Ele não precisa levantar a voz ou ocupar todos os espaços. Sua postura já cria impacto. Esse poder silencioso desestabiliza quem depende de máscaras. É o contraste entre essência e performance. Os que não conseguem reproduzir essa autenticidade optam por demonizar. Chamam você de arrogante ou diferente demais. Essa é a forma de se defenderem da própria incapacidade de alcançar a mesma paz. É mais fácil atacar do que admitir que lhes falta disciplina interior. O escolhido carrega uma luz que não precisa ser anunciada. Apenas estar presente já muda o ambiente. Essa naturalidade provoca, porque mostra que a verdadeira autoridade não está no barulho, mas na coerência. É como sal que tempera sem precisar aparecer. É justamente essa energia que se torna alvo de ataques e inveja, porque onde há raridade, há desconforto. Sua simples existência revela que muitos vivem no piloto automático. E essa revelação prepara o caminho para o próximo segredo. Quando você escolhe não se envolver em fofocas, disputas ou competições vazias, muitos interpretam isso como um gesto de arrogância. Eles pensam que você se considera melhor, quando na verdade apenas protege sua paz. O mundo está acostumado a confundir dignidade com soberba, porque a maioria não sabe como viver com limites saudáveis. Sua postura firme se torna uma afronta para egos frágeis que precisam de validação constante. O curioso é que você nunca disse que era superior, apenas decidiu não participar de jogos infantis que desgastam energia e roubam tempo. Mas para quem vive alimentando o ego com comparações, sua escolha soa como julgamento. O silêncio, nesse contexto, se torna mais poderoso do que qualquer palavra. É como se sua atitude mostrasse, sem precisar falar, que existe um caminho melhor. Muitos acabam se sentindo desconfortáveis porque percebem que vivem aceitando migalhas emocionais apenas para se encaixar. Quando olham para você, percebem que há uma dignidade que não se pode fingir. Isso fere, porque escancara que eles se acostumaram a viver abaixo de um padrão que poderiam ter alcançado. É um lembrete silencioso de tudo o que deixaram para trás. Sua distância não é sobre rejeitar pessoas, mas sobre escolher prioridades. O escolhido entende que não pode gastar energia em batalhas desnecessárias. Cada palavra, cada gesto e cada silêncio tem propósito. Por isso, sua atitude se torna tão marcante. Enquanto muitos falam demais, você mostra que poder também está no autocontrole. No fundo, o desconforto das pessoas não é sobre você, mas sobre elas mesmas. Sua disciplina expõe a falta de disciplina delas. Sua paz escancara a ausência de paz nelas. Sua postura firme lembra a todos que viver com autenticidade exige coragem. E essa coragem não se compra, se cultiva no silêncio e na fé. Muitos ainda acreditam que quem não reage é fraco. Mas a paz verdadeira não é passividade, é domínio próprio. Quando você olha para provocações e não se deixa abalar, não significa covardia, mas força. É a prova de que você governa suas emoções em vez de ser governado por elas. Essa habilidade é rara e preciosa. As redes sociais mostram bem essa ilusão. Pessoas discutem por horas com desconhecidos apenas para provar um ponto. Confundem barulho com poder e reação com autoridade. Mas na verdade, tudo isso revela apenas dependência. Quem precisa responder a tudo não tem controle. Quem escolhe o silêncio tem domínio. O escolhido não se prende em discussões sem propósito, porque entende que sua energia vale mais que isso. A paz que ele carrega é um escudo que nenhum ataque consegue atravessar. Essa paz não é fraqueza, é força lapidada na solitude. É a serenidade que nasce de confiar em algo maior que si mesmo. Essa calma muitas vezes incomoda mais do que qualquer resposta agressiva, porque desarma o outro completamente.
Quem esperava um confronto recebe apenas silêncio. E nesse silêncio, descobre que não tem poder algum sobre você. É como tentar apagar o sol soprando vento. Um esforço inútil que apenas revela fragilidade. A paz é a maior prova de maturidade espiritual. Ela mostra que você não é escravo de impulsos, mas senhor de si mesmo. Essa postura gera respeito, ainda que não admitido. E é por isso que tantos sentem inveja, porque sabem que ainda estão presos a emoções descontroladas. E invejam quem já aprendeu a dominar a si mesmo. Muitos sonham em cortar laços com pessoas tóxicas, mas poucos têm coragem de agir. Muitos dizem que querem mudar de vida, mas continuam nos mesmos lugares que os destroem. O escolhido, por outro lado, transforma sonho em prática. Ele toma decisões que parecem duras, mas que libertam. Essa coragem assusta. Ao observar alguém que age com firmeza, os outros se sentem expostos. Percebem que também poderiam ter feito escolhas semelhantes, mas recuaram. Esse contraste gera desconforto. Sua ação é um lembrete de que eles não estão presos, mas acomodados. É mais fácil chamar você de radical do que admitir a própria covardia. Sua coragem não nasce de orgulho, mas de fé. É a certeza de que Deus sustenta o que Ele mesmo direciona. Essa confiança dá ao escolhido a ousadia de ir contra a corrente. E quando ele rompe padrões, abre caminho para que outros percebam que também podem romper. O exemplo fala mais alto que qualquer discurso. Cada decisão prática se torna um marco de liberdade. Desde deixar de responder provocações até se afastar de grupos que roubam energia. São atitudes que exigem disciplina, mas que recompensam com paz. O escolhido sabe que não há preço que valha a sua autenticidade. Essa autenticidade é sua maior arma. É justamente essa coragem que gera inveja, porque mostra que é possível, mas também exige que os outros admitam que escolheram o caminho mais fácil. O escolhido vive o que muitos apenas sonham, e isso se torna um espelho incômodo. O reflexo mostra que coragem não é privilégio, é escolha. O mundo está cheio de pessoas que vivem de espetáculo. Elas criam conflitos, exageram histórias e fazem da vida um palco. Mas esse show só funciona se houver plateia. Quando o escolhido se recusa a assistir, o circo desmorona. O silêncio mata a performance que só existe com aplauso. Essa é uma arma poderosa. Muitos não entendem que sua recusa em reagir é, na verdade, uma declaração de poder. Você mostra que sua energia não está à venda. Isso incomoda, porque todos esperam por uma reação. Sem ela, se percebem irrelevantes. E essa sensação é o maior castigo para quem vive de atenção. Ao não dar palco para o drama, você corta o combustível de quem depende dele para existir. Isso não é frieza, é sabedoria. É escolher com maturidade onde investir energia. E nesse filtro, sobra mais espaço para o que edifica. Enquanto eles tentam ser vistos, você cresce em silêncio. Os que não suportam essa indiferença começam a criar rótulos. Chamam você de distante, frio ou até arrogante. Mas a verdade é que não conseguem lidar com o fato de que o circo só funciona com aplauso. E você simplesmente não compra mais ingressos. Sua ausência denuncia a fragilidade deles. No fundo, eles não o odeiam por ser distante. O que realmente odeiam é que você os tornou invisíveis. Sua ausência é o lembrete de que eles não têm tanto poder assim. E é justamente essa revelação que prepara o caminho para o próximo segredo. O mais impressionante no escolhido é que ele não precisa anunciar nada. Apenas pelo modo de viver, ele se torna um padrão silencioso. Sua postura prova que é possível ser inteiro sem buscar aprovação constante. E isso perturba os que vivem de máscaras. Sua vida já é por si só um sermão vivo. Sem dar discursos longos, você inspira perguntas profundas. Se ele vive em paz sem multidão, por que eu não consigo? Se ele mantém dignidade sem aplauso, por que eu me sinto vazio? Essas perguntas corroem silenciosamente a consciência de quem assiste. E a cada resposta, a admiração se mistura com inveja. A força do exemplo é maior que qualquer palavra. Quando você permanece firme em sua autenticidade, desmonta desculpas que os outros sempre usaram. De repente,
O argumento de que não dá para viver sem aprovação cai por terra. Sua vida é a prova de que dá sim. E isso incomoda quem sempre se escondeu atrás de justificativas. Esse padrão silencioso se espalha. Alguns se inspiram e buscam mudar, outros se incomodam e atacam, mas ninguém permanece neutro diante da diferença verdadeira. Sua postura mexe com ambientes, revela verdades e desarma ilusões. Tudo isso sem esforço, apenas sendo fiel a quem você é. No fundo, o padrão que você estabelece é um chamado. Ele convoca todos a olharem para dentro e a se perguntarem se estão vivendo de acordo com o que acreditam. Esse chamado é libertador, mas também doloroso. Por isso, muitos preferem sentir inveja do que mudar. A sua presença tem um efeito curioso. Faz as pessoas acreditarem que você enxerga além do que mostram. Sua tranquilidade, seu silêncio e sua serenidade se tornam como um espelho. Quem vive de máscaras sente medo de que você consiga ver o que está por trás delas. E esse medo se transforma em resistência. Na realidade, você nem sempre está pensando nelas, mas a consciência delas projeta essa ideia, porque sabem que ao seu lado suas contradições ficam evidentes. Sua autenticidade torna difícil manter as fachadas, e ninguém gosta de sentir-se exposto sem precisar dizer uma palavra. Esse temor cria uma distância automática. Muitos evitam proximidade porque acham que você percebe suas fraquezas. E em parte, é verdade. O silêncio treinado pela solitude da sensibilidade espiritual, o que passa despercebido aos olhos comuns, você consegue identificar com naturalidade. Isso gera respeito, mas também inveja. Ao mesmo tempo, sua presença é um convite para que as pessoas abandonem as máscaras. SQ. Em vez de aceitar o convite, muitos preferem manter a ilusão, porque ilusão parece mais confortável que mudança. Então criam desculpas, rótulos e até ataques para justificar a fuga. Na verdade, não é você quem os expõe. São eles mesmos que não conseguem manter o disfarce diante da sua autenticidade. O incômodo é apenas reflexo da mentira que carregam. E esse reflexo se torna cada vez mais claro na próxima chave. O ser humano gosta de rótulos, porque eles dão segurança. Colocar alguém numa categoria facilita o entendimento, ainda que de forma superficial. Mas o escolhido não se encaixa em nenhuma caixa. Um dia é firme, outro dia é manso. Sabe calar, mas também sabe falar com autoridade. Essa liberdade desconcerta. Quem vive de categoria sente-se perdido quando não consegue rotular você. Não podem chamá-lo do arrogante, porque veem sua humildade. Não podem chamá-lo de frágil, porque reconhecem sua firmeza. Essa mistura de forças é desconfortável para mentes que só funcionam no preto e branco. Sua inclassificabilidade é justamente o reflexo da identidade em Cristo. Você não precisa ser reduzido a um estereótipo, porque foi criado para ser único. Essa singularidade revela que a vida não precisa ser moldada por padrões humanos. Ela pode ser conduzida pela autenticidade que vem de Deus. O incômodo nasce porque muitos passaram a vida inteira tentando se adaptar a rótulos para serem aceitos, e de repente vem alguém vivendo livre dessa prisão. Isso os obriga a questionar: por que abriram mão da originalidade? É um confronto direto entre autenticidade e conformismo. No fim, sua liberdade de não caber em rótulos mostra que toda tentativa de reduzi-lo é inútil. O que incomoda não é sua diferença, mas a verdade que ela carrega. Viver fora de caixas é possível, e esse é o maior desafio para os que se escondem atrás de narrativas. A parte mais dolorosa de estar diante de um escolhido é perceber que ele vive o que muitos poderiam ter vivido, mas desistiram. Sua vida é a prova de que era possível ter escolhido a autenticidade em vez de aprovação. Essa constatação é difícil, porque revela que muitos se acomodaram. Sua existência é um lembrete constante das escolhas que eles não fizeram. Muitos preferiram permanecer em relacionamentos tóxicos apenas para não ficarem sozinhos. Outros abriram mão de seus sonhos para manter a aceitação de um grupo. Todos fizeram concessões para evitar rejeição, mas quando olham para você,
Vem o retrato vivo de alguém que não fez esse acordo. Isso dói mais que qualquer palavra. Sua autenticidade escancara as renúncias equivocadas que eles fizeram. É como se sua vida fosse uma linha divisória entre coragem e covardia. Você escolheu o caminho mais difícil, mas mais verdadeiro. Eles escolheram o mais fácil, mas mais vazio. E agora não conseguem escapar do reflexo que você representa. O incômodo nasce porque, diante do VOCA, todas as desculpas caem. Não podem mais dizer que não era possível. Não podem mais alegar que era perigoso demais. Sua vida é a prova concreta de que dá para ser livre, dá para ser inteiro, dá para ser fiel a si mesmo. Essa prova é insuportável. Por isso, muitos preferem criar narrativas para diminuir sua força. Dizem que você é frio, distante ou até exagerado, mas na verdade, apenas estão tentando fugir da realidade que você revela. Sua vida é a denúncia viva de que eles se acomodaram, e isso abre espaço para a revelação final. Ser escolhido nunca foi sobre ser perfeito, mas sobre viver em autenticidade. Cada vez que você decide permanecer fiel ao que acredita, mesmo que isso custe aplausos, você se torna um testemunho vivo de liberdade. Sua paz incomoda porque prova que ela é possível. Sua independência irrita porque mostra que não precisa ser comprada. E essa prova não pode ser apagada. Os que o criticam sabem, no fundo, que desejam a mesma força. Eles gostariam de não depender de curtidas para se sentirem inteiros. Gostariam de não precisar de grupos para se sentirem aceitos. Gostariam de dormir tranquilos, sem precisar de distrações. Mas não conseguem. E ao olhar para você, percebem que a desculpa de que não dá já não vale mais. Sua vida se torna um divisor de águas. Para alguns, inspiração. Para desconforto. Mas para todos, uma revelação. Porque a sua coragem mostra que ser diferente não é maldição, é escolha. Que a solitude não é vazio, é plenitude. Que ser autêntico não é arrogância, é fé em movimento. Essa é sua marca. É por isso que a inveja se mistura com a admiração. Não é inveja de algo material, mas daquilo que ninguém pode comprar. Sua autenticidade, sua paz, sua disciplina, sua fé. Essa é a riqueza que mais revela escassez no coração dos outros. O que mais irrita é justamente aquilo que você carrega sem esforço. É graça, não performance. E agora fica uma pergunta que não pode ser ignorada. O que você vai fazer com essa consciência? Vai continuar vivendo como alguém que precisa se explicar? Ou vai assumir de vez o papel de escolhido que já carrega dentro de si? Se essa mensagem falou com você, fortaleça a comunidade inscrevendo-se no canal, ativando as notificações e deixando seu comentário. Compartilhe sua experiência de caminhar diferente e mostre que é possível viver sem correntes. O próximo passo está diante de você e a decisão é sua.